No último vídeo, eu falei sobre o peso de ser forte o tempo todo, sobre como o cansaço silencioso pode se acumular dentro de nós até parecer que vai nos engolir. Mas existe algo ainda mais cruel do que o cansaço, que é aquela sensação de não ser o suficiente. É como se existisse uma voz escondida em algum canto da nossa mente, esperando cada momento para sussurrar: não importa o que você faça, você nunca vai ser o bastante. E o mais doloroso é que ela não precisa gritar, ela aparece nas pequenas coisas. Você pode ter dado tudo de si em um dia inteiro de trabalho, mas basta um comentário atravessado para que o coração traduza como não adiantou nada. Pode estar do lado da pessoa que você ama e o menor sinal de cobrança, essa voz torce a realidade, transformando o pedido em um julgamento, do tipo você não é bom o suficiente para ela. Quando você deita a cabeça no travesseiro, não é só o corpo que tá cansado, é a mente que repete incansavelmente essa dúvida que destrói. Será que algum dia eu vou ser o suficiente? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sou formado em psicologia e eu criei esse canal para falar de temas que nos atravessam de verdade. Não como alguém distante, mas como alguém que também sente. Porque o que eu trago aqui não são só conceitos, são dores e reflexões que eu também vivo. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que a psicologia cognitiva, a TCC, ela entende esse pensamento de desvalor. E mais do que isso, eu vou compartilhar algumas técnicas que podem te ajudar a enfrentar essa voz. Mas não vou falar como alguém que observa de fora. Eu vou falar porque eu também sinto isso. Eu também já me peguei acreditando nessas mentiras e eu sei o quanto que elas machucam. O medo de não ser o suficiente raramente aparece como uma cena dramática. Ela vem de mansinho, como um sussurro, e se filtra nas pequenas coisas do dia a dia. Talvez você já tenha vivido isso no trabalho. Você entrega um resultado, escuta um elogio, mas antes de sentir orgulho, a tua cabeça te corta. E você pensa, não comemora, foi sorte, qualquer um faria melhor. Em casa pode ser ainda mais doloroso. Um pedido simples da pessoa que você ama vira dentro de você uma sentença cruel. E você já pensa, você nunca estará à altura do que ela espera. E até nos momentos de lazer, esse pensamento vem e encontra um jeito de aparecer. Você joga, se diverte, mas quando percebe que não chegou entre os melhores, seu coração interpreta como uma prova que você nasceu só para ser mediano. E é assim que esse medo se esconde. Não como uma voz que grita, mas como uma trilha sonora de fundo. Uma melodia que toca o tempo inteiro e que vai moldando a forma como você se enxerga. Eu sei como isso machuca porque eu também sinto. Eu também já vivi momentos em que, mesmo me esforçando muito, parecia que não era o suficiente. Não é fácil admitir, mas é a verdade. E quanto mais esse ciclo se repete, mais a gente começa a acreditar que essa voz não é só um pensamento passageiro. Parece uma definição sobre quem somos. E é nesse ponto que o medo deixa de ser uma dúvida e passa a ser vivido como uma identidade. Como se a frase "eu nunca vou ser o suficiente" tivesse tatuada na pele. Na psicologia cognitiva, existe um conceito chamado crenças centrais. Elas são ideias profundas, quase invisíveis, que se formam cedo na nossa vida e acabam moldando a forma como a gente enxerga tudo. Não são pensamentos soltos, como aqueles que vão e vêm. São verdades rígidas que a gente carrega no fundo do coração e passa a repetir sem perceber. Uma das mais cruéis, a que a gente vai falar aqui hoje, é do desvalor. Ela diz constantemente: não importa o que você faça, você nunca será bom o bastante. É como se houvesse um filtro invisível sobre nossos olhos. Tudo que aconteceu ao seu redor passa por essa lente, e a lente só enxerga provas que você não tem valor. Esse filtro funciona em silêncio. Você recebe um elogio, mas a mente responde: foi sorte. Logo vão perceber que eu não mereço. Você se esforça, mas a conclusão é sempre: não adiantou, ainda é pouco. Você é amado, mas o pensamento sussurra: se descobrirem quem eu sou de verdade, vão se afastar. Aaron Beck, o criador da TCC, mostrou como essas crenças são a raiz de muito dos nossos sofrimentos. Elas não precisam ser gritadas para terem poder. Elas se tornam parte de quem acreditamos ser. Judith Beck, seguindo essa mesma linha, descreve essa crença como lente distorcida, que seleciona só aquilo que confirma a própria mentira.
E é exatamente por isso que o medo de não ser o suficiente é tão forte. Não é que ele seja verdade, é que ele se repete tantas vezes que se passa a soar como se fosse. A gente não ouve apenas um pensamento, a gente começa a acreditar que aquele pensamento é somos nós. E quando isso acontece, a vida deixa de ser vivida como uma experiência e passa a ser encarada como uma eterna prova de valor, dia após dia. Cada gesto, cada situação vira uma oportunidade de confirmar essa ideia. Eu nunca vou ser o suficiente. Quando a crença de desvalor se instala, ela começa a mudar silenciosamente todas as áreas da nossa vida. Não importa o quanto você conquiste, sempre existe a sensação que você está devendo. Não importa o quanto você se esforce, o vazio insiste em dizer que não é o bastante. No amor, essa crença se manifesta como uma insegurança. Você até ama de verdade, mas lá no fundo existe o medo constante de que o outro descubra que você não é tão bom quanto parece. E isso faz você se cobrar o tempo inteiro, ser perfeito, não falhar, não decepcionar. O problema é que quanto mais você se cobra, mais distante você se sente. O amor que deveria trazer conforto acaba virando mais uma prova de fogo. No trabalho, o desvalor se mostra como exaustão. Você se doa, entrega, tenta provar o seu valor a cada tarefa, mas nunca se permite descansar. Porque descansar, para quem acredita não ser o suficiente, é perigoso. É como se parar fosse confirmar a ideia que você não serve, de que não é digno. Acaba se tornando uma produtividade tóxica. E o resultado é um ciclo de esforço sem fim, onde nada nunca vai satisfazer. E na relação consigo mesmo, o efeito é ainda mais cruel. Você olha para o espelho e não enxerga apenas um rosto cansado. Você enxerga um inimigo. Cada falha vira um lembrete. Cada limite vira uma acusação. O que poderia ser apenas um tropeço se transforma nas suas mãos em prova de que você nunca vai ser o suficiente. O impacto dessa crença não está apenas no que você faz, mas no que você sente ao fazer. Ela rouba a alegria nas vitórias, rouba a leveza do amor e rouba a paz nos momentos simples. E quando você percebe, já não é mais uma dúvida. É uma prisão invisível, construída por pensamentos que se repetem, até se tornarem paredes. O mais cruel da crença de desvalor é que ela se convence de que você está descrevendo a realidade. Mas a verdade é que ela não está descrevendo nada, ela está distorcendo. É como se usar um par de óculos arranhados. Tudo que você vê parece imperfeito, mas a imperfeição não está no mundo, está na lente. A TCC mostra isso de forma muito clara. Pensamentos não são fatos. Eles parecem convincentes, parecem definitivos, mas não passam de interpretações. E quando a interpretação nasce de uma crença central de desvalor, todo o resto é contaminado por ela. Isso significa que a sensação de nunca ser o suficiente não é quem você é apenas um filtro pelo qual você vê olhando para si mesmo. Um filtro que foi construído há muito tempo. E talvez você ainda não tinha recursos para questionar. E porque ele ficou tanto tempo ativo que você começou a confundir com um filtro de identidade. Você passou a acreditar que aquela pessoa que você vê no espelho é realmente você. Mas existe uma diferença enorme entre ser e acreditar ser. Você pode acreditar que nunca é o suficiente e, mesmo assim, continuar sendo amado. Você pode acreditar que nunca alcança o bastante. E mesmo assim, já ter construído muito mais do que imagina. A crença distorce, mas ela não define. Esse é o primeiro passo para a virada. Perceber que a voz que se repete, o não é o bastante, não é uma sentença, é só um pensamento. E pensamentos podem ser desafiados. Eles podem ser confrontados e podem ser reescritos. Eles podem ser substituídos. Você não precisa acreditar em tudo que a sua mente diz. A mente cria histórias, cria narrativas, mas cabe a você decidir se essas narrativas vão comandar a sua vida ou se vão ser apenas ruídos de fundo. Porque quando você começa a enxergar o desvalor como uma lente e não como uma identidade, alguma coisa muda. De repente, o mundo deixa de ser uma prova constante e passa a ser apenas o que sempre foi. Um lugar que você tá ali e tem o seu valor só por existir. Essa percepção não apaga a dor de uma vez,
mas abre uma fresta. E é nessa fresta que começa a entrar a esperança que sim, é possível viver sem carregar essa voz como uma verdade absoluta. Se você chegou até aqui, provavelmente você entendeu como o medo de não ser o suficiente funciona. Um sussurro que se repete até parecer verdade. Mas não basta só compreender. Se queremos enfraquecer essa voz, precisamos agir. E eu quero te deixar 3 passos simples para que você possa começar agora mesmo. O primeiro passo: questione o pensamento. Da próxima vez que a voz aparecer, não aceita de imediato. Pergunta: isso é um fato ou é apenas a velha voz do desvalor falando de novo? Só de colocar essa pergunta, você abre espaço para a dúvida saudável. E quando existe dúvida, a crença já não é mais absoluta. E é aí que você começa a vencer. Segundo passo: registre pequenas provas de valor. Pegue um papel ou até um bloco de notas do celular e escreva 3 coisas que você já faz e que tem importância. Pode ser algo grande, como conquistar um emprego, ou algo pequeno, como ouvir um amigo num dia difícil. Esses registros funcionam como antídotos contra a lente que está distorcida. Eles te lembram que o valor não está no topo, ele está nos gestos que já existem. Esses registros funcionam como antídotos contra a lente distorcida. E eles te lembram que o valor não está no topo inalcançável, ele está nos gestos que já existem. E o terceiro passo: pratique o diálogo aberto. Escolha alguém de confiança e compartilhe nem que seja uma frase simples, do tipo: às vezes eu sinto que não sou o suficiente. Pode parecer assustador, mas você vai mostrar uma vulnerabilidade que vai mostrar e vai criar uma conexão. E essa conexão é oposta da solidão que o desvalor alimenta. Essas 3 ações não eliminam a crença de uma vez, mas elas fazem algo muito mais poderoso. Elas colocam você no controle. Porque ao invés de viver refém da voz, você passa a ser quem decide se vai ou não dar atenção a ela. Eu repito, eu sei como isso é difícil, porque eu também sinto. Mas cada vez que eu questiono essa voz, cada vez que eu anoto um gesto de valor, cada vez que eu me permito conversar com alguém, eu percebo que essa crença perde força. Eu acredito que pode acontecer com você também. E se esse vídeo falou com você, deixa um like, se inscreve no canal. Aqui a gente não finge que não dói. A gente fala sobre a dor, mas também aprende junto como transformar. Eu quero saber de você. Qual área da sua vida essa voz mais aparece? Conta aqui nos comentários, porque pode ser que a sua história ajude alguém que também está passando por isso.